Olá, queridos! Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos para que a gente possa realizar nossa leitura orante dos Salmos. Você que está chegando agora, tome parte conosco. Você que vai assistir a este vídeo depois, que você possa também fazê-lo com a mesma intenção no coração de aprender a orar conforme a palavra de Deus. Não vamos nos delongar nessa introdução, vamos direto ao ponto. Esse é um salmo que tem 15 versos, sendo assim eu farei uma leitura apenas e a gente vai fazer aquela pausa para que só em seguida a gente possa interpretar o texto, trazer algumas aplicações e ao final tentarmos orar de acordo com aquilo que aprendemos deste texto bíblico. Vamos fazer isso juntos? Tome aí sua Bíblia, Salmo de número 92. Não me importa qual a versão que você esteja usando, porque o conteúdo vai ser o mesmo, tá? O que há de diferente é porque, a depender da tradução, a gente vai ter aí alguma diferença nas palavras, mas o conteúdo se mantém inalterado. Tem um título, esse salmo aí, que foi posto pela Sociedade Bíblica do Brasil, nas versões que a gente costuma usar, que é Almeida, revista e atualizada. Hino de gratidão a Deus. E esse título aqui define o gênero literário deste salmo, que é um salmo de gratidão. Então, é um título bem pertinente. Vamos juntos? Salmo 92. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam com a erva, ou como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O Senhor é a nossa rocha e nele
não há injustiça. Que bom que temos essa oportunidade de refletirmos em salmos como este aqui. Este salmo ele traz no seu enunciado um cântico de alegria, um cântico de gratidão. O que é que nos faz, cantar de alegria? O que é que nos move em gratidão? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para ler esse salmo. Esse salmo ele traz essa dimensão do relacionamento nosso com o nosso Deus. Esse salmo nos faz perceber a obra de Deus sendo realizada na história do seu povo, mas também em nossas vidas individualmente. Esse salmo, ele traz uma dimensão mais profunda da realidade que muitas vezes não é refletida por nós no cotidiano, que é como a vida é algo pequeno e passageiro diante de Deus e de suas obras. Como as obras dos ímpios, por mais que elas floresçam, por mais que elas deem assim o ar da graça, ainda assim elas são pequenas comparadas às obras do próprio Deus, comparadas ao próprio Deus, comparadas às obras que ele realiza no seu povo, na vida daqueles que ele escolheu. Observem que a gente tem aqui um salmo, que é um cântico para o dia de sábado. E quando a gente faz essa leitura inicial, a gente já entende um pouco destes livros que são chamados dos livros do quarto livro dos Salmos, que trata desse período que foi pós-exílio. Esse salmo também é usado em outros textos da tradição judaica, mas eu primeiro gostaria de abordar para nós aqui essa ideia do pós-exílio. O povo que viveu ali no exílio babilônio ou babilônico, ele passou agora a estar de volta em sua terra. Teve todo um processo ali, não foi rapidamente que ele se reestruturou, esse povo. Mas o que é que a gente tem ali? Que quando esse povo se reestrutura, a gente está vendo na Presbiteriana Nova Esperança sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros, ali naquele período pós-exílio, que vai ser chamado depois de período do Segundo Templo, Ele traz ali uma dimensão de que o povo havia descansado do cativeiro, mas não é um descanso assim como a gente imagina, Um descanso de simplesmente folgar depois de um período de trabalho. É um descanso de dedicação e consagração a Deus. É um descanso em que a obra de Deus ainda é realizada em nós e através de nós. Então a gente tem esse sábado aqui, como uma palavra que se refere a esse descanso que Deus proporciona ao seu povo, esse descanso que é de retorno à sua terra natal, à sua terra de origem, e é um descanso que faz com que esse povo volte a se consagrar a Deus, reconstruindo ali o templo e vivendo a realidade da adoração e do culto de maneira mais efetiva do que quando estivera no exílio babilônio. Então temos essa característica aqui do Salmo. Existem escritos da tradição judaica, como a Mishnah, que é lá do ano 200 depois de Cristo, Mishnah significa instrução, que ele vai colocar esse salmo dentro de dias da semana. A Septuaginta, ou Septuaginta, que é a versão grega também do Antigo Testamento, também coloca esse salmo dentro de um contexto de liturgia semanal, no dia de sábado. Então a gente tem essas características desse salmo. Então, podemos dar graças a Deus? Podemos entoar cânticos de louvor pelo grande livramento que ele nos fez? É isso que traz o salmista, o sentimento do salmista, pela obra que ele realizou, quando Ciro, que foi
de antemão determinado por Deus para livrar o seu povo do cativeiro babilônio, agiu, né, como diz Isaías, né? Ciro é considerado servo do Senhor porque ele está a serviço da vontade de Deus para a libertação do povo do cativeiro babilônio, e o povo retorna à sua casa, retorna à sua habitação. É por isso que o tema da habitação já foi visto aqui, tanto no Salmo 90 quanto no Salmo 91. No Salmo 90 diz que Deus é o refúgio do seu povo, né? E que ele também é a sua habitação. No Salmo 91 também, Deus é o refúgio do seu povo, Deus é a habitação. Agora, esse povo está de volta a esse lugar onde o próprio Deus o concedeu como possessão, como herança. Então, esse salmo tem uma estrutura interessante. Há vários tipos de divisão que são feitas nesse salmo, divisões que são feitas nesse salmo. Mas eu gostaria de pensar esse salmo com uma divisão um pouco mais simples do que essas divisões mais complexas. Se você for do verso 1 até ao verso 4, a gente vai ter uma introdução, ao meu ver. Alguns consideram só apenas até o verso 3, que estabelece exatamente que esse salmo é um salmo de gratidão, é um cântico de gratidão para ser entoado a Deus, e traz o motivo dessa gratidão aí no verso 4, porque o povo se alegrou com as obras das mãos do Senhor, tá? Do verso 5 até o verso 11, a gente tem o hino propriamente dito, como é cantado esse cântico, né? Quão grande, Senhor, são as tuas obras. E aí vai se estabelecendo o que é que Deus tem feito em oposição ao que os ímpios fizeram. Ou seja, as obras dos ímpios que podem parecer, a princípio, obras que prosperam, que florescem, são obras de curta duração, enquanto Deus é eterno e a sua obra ela é maior. É Ele quem unge o rei, né? É Ele que... É como até, a gente vai entender um pouco disso, é como se o próprio rei estivesse entoando esse salmo. É Deus quem unge o rei, é Deus quem fortalece o seu povo, né? É Deus que faz com que, a despeito dos inimigos e das lutas, esse povo possa ser revestido de alegria, porque essa alegria que o povo é revestido não é uma alegria circunstancial, é uma alegria da presença de Deus, da graça de Deus, para que ao final, do verso 12 ao verso 15, se tem aqui algumas bênçãos que decorrem da ação, da obra de Deus na vida do seu povo. Então tudo aqui converge para louvor da obra de Deus, louvor ao Deus da obra, louvor e gratidão a tudo que Deus fez no passado e continua fazendo para que o seu povo perceba o seu favor sobre a vida deles. E aí, vamos pensar juntos aqui já de início. Será que nós, em alguns momentos, a gente também não precisa ser lembrado da grandeza de Deus, da grandeza da obra de Deus, para que também o nosso coração seja motivado a louvar a Deus, ao invés de ficarmos assim entristecidos com os embates dessa vida, com as lutas que vêm sobre nós? Essa é uma boa pergunta a se fazer neste salmo. Porque eu acredito que somos humanos, imperfeitos, e mesmo sendo povo de Deus, né, somos por vezes afetados por sentimentos de tristeza, sentimentos de frustração, sentimentos de incapacidade, sentimentos de falta de uma resolução para os nossos problemas. Então, a gente vive nessa dimensão do tempo e espaço e somos afetados por essas coisas. Não há como não ser. A questão é, olhamos para estas
coisas, essas adversidades, essas dificuldades, e conseguimos enxergar que Deus está acima delas? Conseguimos perceber que a obra de Deus é muito maior do que elas? Conseguimos perceber que a dimensão temporal e as circunstâncias não são capazes de retirar de nossa vida aquilo que Deus plantou, semeou? Essa é uma pergunta muito importante. Enfim, vamos lá, né? Vamos ao Salmo, pontuando aqui algumas questões para a gente fazer algumas aplicações sobre essas questões. Inicialmente, há uma palavra que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom, essa palavra entra aqui para trazer um qualitativo àquilo que se diz depois. Render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome é bom. Muitas vezes, assim, a gente imagina que a expressão de louvor é algo apenas do cântico. Mas não necessariamente. Ela pode estar relacionada ao cântico, como está neste salmo, é um cântico, mas não necessariamente. A gente pode dar graças a Deus de muitas maneiras. E isso é bom. Isso traz ao nosso coração a percepção da dimensão da graça de Deus sobre a nossa vida. Isso traz a percepção da misericórdia de Deus na nossa vida. Então, se a gente, por exemplo, começa o nosso dia percebendo a misericórdia de Deus, percebendo a graça de Deus sobre a nossa vida, percebendo a fidelidade de Deus, a sua aliança para conosco, que, a despeito de nós, ele continua fiel àquilo que ele nos prometeu e àquilo que ele irá cumprir, podemos, meus irmãos, descansar o nosso coração tão inquieto. Muitas vezes, né, a gente pode imaginar assim, que a interferência das coisas dessa vida, das dificuldades, das adversidades, pode nos levar a dormirmos pensando em todas essas questões e acordarmos pensando em todas essas questões, né? E isso não é bom. O bom mesmo, o que é bom, é rendermos graças ao Senhor. O que é bom é, antes de dormirmos, dobrarmos os nossos joelhos e agradecermos a Deus, a despeito das dificuldades que enfrentemos. O que é bom é, ao amanhecer, darmos graças a Deus por percebermos a sua misericórdia que se renova a cada manhã, por percebermos a sua fidelidade para conosco. Então, isto é bom, é bom, é bom. Dia e noite, noite e dia, sermos contagiados por aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é que demos a Ele a graça, a gratidão possa ser voltada a Ele, uma vez que Ele tem sido tão gracioso e tão generoso para com todos nós. De cara a gente já tem essa percepção aqui com este salmo. E ele fala que isso é feito com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. A gente precisa entender um pouco da liturgia e dos cânticos no contexto judaico. Os cânticos, eles tinham ocasiões específicas na vida do povo de Deus. Eles eram usados na liturgia, ou seja, nos momentos de culto, nas peregrinações, nos momentos em que o povo ia até a casa de Deus para oferecer sacrifícios. Todas essas coisas, assim, os cânticos estavam relacionados. Na verdade, o povo de Deus sempre foi um povo que cantava e exaltava o nome deste Deus que ele servia sempre.
É interessante como a arte, né, como a música, ela está na dimensão cultural da vida humana. Ela faz parte da nossa identidade. É importante a gente dedicar a Deus também a arte da música. Muitas pessoas têm uma ideia da música como se fosse algo que é de um determinado tipo de contexto e que ela não pode ser utilizada com o propósito de louvar e engrandecer a Deus em contextos que não sejam os contextos de culto solene. Embora que ele fale aqui da solenidade da harpa, embora que ele fale aqui de outras coisas, a gente vai perceber também que ele está trazendo para nós, o salmista, uma dimensão da música como algo do cotidiano da vida das pessoas. Se você volta o versículo, ele está falando de render graças a Deus, porque isso é bom. De fazer isso pensando nas misericórdias de Deus de noite, na fidelidade de Deus de manhã, né? Então, assim, você vê que está envolvido no cotidiano da vida. A música, meus irmãos, é algo importante para nós. Tiago diz na sua epístola que se tem alguém alegre, cante louvores, não é assim? Então, o louvor muitas vezes é uma expressão de um coração repleto da alegria de Deus. E podemos sim, independente dos contextos que estejamos vivendo, cantarolar louvores ali a Deus, ou pegar um instrumento para quem tem essa habilidade musical e cantar louvores, ou compor músicas de louvor e exaltação a Deus. Deus, o mesmo Deus que deu talento para os salmistas fazerem essas composições, é o mesmo Deus que dá talento a cada um de nós hoje em dia, nos capacita a isto. E que bom que temos essa oportunidade, como povo de Deus, de criarmos, a partir daquilo que Deus revela em sua palavra, hinos, cânticos de louvor ao nome do Senhor, que podem ser entoados nos momentos solenes de liturgia do culto, mas do cotidiano da nossa vida. E aí ele continua aqui a dizer, o motivo dessa ação de graça, além de ser as misericórdias de Deus, né, a fidelidade de Deus, ele diz assim, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então esse cântico, ele é um cântico motivado por uma alegria do coração que foi produzida por uma obra de Deus. Há muita alegria, né, que não passa de fogo de palha, de euforia vã. Alegria que é passageira, alegria que produz cânticos que não louvam a Deus. Mas essa alegria que o salmista está falando aqui é uma alegria que é consequência da obra de Deus na vida de seu povo. É uma consequência de se perceber os feitos do Senhor sobre a vida de cada um de nós. A alegria de Deus é uma alegria que nos fortalece em louvor, que nos capacita a cantar, que nos move em exaltação às obras da mão do Senhor. Que essa alegria esteja presente na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, para que continuemos juntos, né, a despeito das dificuldades, louvando o nome do Senhor. Aqui vem agora a dimensão das obras de Deus, que o salmista consegue perceber, mas que os ímpios não percebem. Os ímpios, eles estão como que vivendo sem o conhecimento de Deus e, portanto, eles não têm a dimensão correta a respeito dessas obras. Mas aqueles que foram justificados por Deus, eles sabem o quão profundas são essas obras
E, portanto, eles louvam a Deus, porque sabe que não é uma obra simples das mãos humanas, é uma obra que dura para toda a eternidade. É uma obra que é feita pelo Deus que é eterno e poderoso. É uma obra que glorifica esse Deus. Observe o que ele diz aí no versículo 5, no verso 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. É uma clara diferença. Ele está fazendo aqui um paralelismo que é chamado de antitético. É comparando uma coisa com outra e mostrando que são diferentes, que há uma que é superior e a outra que é inferior. No caso, a que é superior são as obras de Deus e a profundidade dos pensamentos de Deus. O que é inferior são as obras e os pensamentos humanos daqueles que não conhecem a Deus. O inepto, o ímpio, ele não compreende essas coisas. O estulto não percebe isto, não percebe isto. O estulto e sua estutícia, né? O estulto é, às vezes, aquele que se acha esperto, aquele que acha que ele manipula as situações e os contextos para que as coisas aconteçam conforme ele queira. Só que, no fim das contas, toda obra do estulto é uma obra vã. Tudo aquilo que o estulto faz, ele faz considerando a sua capacidade de convencimento, sua capacidade de persuasão, sua capacidade de alcançar os resultados que ele está proposto a realizar. São obras, né, que são feitas, mas não são obras que glorificam a Deus. E aí é isso que o salmista continua a dizer. Ele diz assim: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. O que ele está falando aqui? Ele está falando, por mais que até algumas dessas obras que esses ímpios fazem possam dar o ar da graça, né? Parecer que elas são de fato bem-sucedidas, eficazes e que são obras punjantes à vista dos homens, elas não passam de relva. Elas são como a erva. A erva, meus irmãos, é aquela que em salmos anteriores a gente viu que ela cresce, mas ela murcha com o sol do meio-dia. É a relva, é a erva daninha, vamos colocar assim. Ela cresce rápido, mas ela murcha também muito rápido. E qual é o critério que o salmista está usando para fazer esse tipo de comparação? É o próprio Deus. Ele está dizendo, as obras dos ímpios são muito curtas, elas não prosperam para sempre, elas são destruídas rapidamente, assim como os seus intentos, assim como toda a sua manipulação. É tudo destruído, tudo vai passando, vai se percebendo vão. Já no verso 8 ele diz assim, tu, porém, Senhor, és o Altíssimo, eternamente. Ou seja, Deus ele se mantém de pé, inalterado. Deus não está sujeito às obras dos ímpios. Deus não se vê assim diante de uma obra do ímpio que pareça por tempo ser bem-sucedida como alguém que está assim lutando contra esse ímpio, porque na verdade a obra desse ímpio aí, é uma obra que está ganhando força contra Deus. Não está ganhando nada. No final das contas, essa obra desse ímpio está a serviço do próprio Deus, para que depois Deus mostre a esse ímpio que essas obras não valem nada. Elas são nada, porque essas obras duram por um período, florescem, mas são como a relva,
são como a erva do campo, são pequenas, tacanhas, em comparação à eternidade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, é isso que ele está falando. Deus é eterno. A gente não deveria, meus irmãos, se preocupar com as obras dos ímpios, justamente por isso, porque elas não duram para sempre. Elas não duram. Por mais que eles queiram, né, e às vezes, assim, por um pouco tempo, eles pareçam estar sendo vitoriosos, triunfando em suas obras más, mas isso não vai durar para sempre, não. Fique tranquilo, meu irmão, fique tranquila. À luz do dia essas obras murcharão. À luz do sol da justiça essa obra será desfeita. Porque Deus, o nosso Deus, ele não tem, assim, nenhum tipo de mudança. Ele é eterno, a obra dele está sendo feita e é para toda a eternidade. Não é para aqui, não é para o agora simplesmente. É para o além daqui que essa obra é realizada na vida dos seus. Então, por mais que aqui a gente enfrente esse tipo de situações em que as obras dos ímpios muitas vezes afetam a nossa vida, não é assim? Mas confiamos em Deus e na obra dele, porque Deus é eterno. Diz aqui o texto no verso 9: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos, está escrito aí, né? Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mais uma vez, há um paralelismo antitético, né? Está colocando os inimigos. Os inimigos do Senhor perecerão. Perecerão. Não durarão para sempre. Mas o Senhor, vamos ver aqui, no verso 10. Tu, porém, ou porém tu, exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Ele está agora meio que associando ao favor de Deus sobre aquele que ele ungiu como rei, tá? O favor de Deus como o representante do povo de Deus na terra, naquele contexto, sobre o rei, sobre aquele que Deus ungiu com óleo para reinar. O que ele está dizendo assim? Enquanto os ímpios perecem, enquanto os ímpios são destruídos, são dispersos, aqueles a quem Deus escolheu, o seu reino, ele não é assim, porque Deus o fortalece com o seu poder e faz com que as obras, né, dele através do seu povo possam prosperar para a sua glória. Porém, tu exaltas o meu poder, o poder do rei. É como se o rei estivesse dizendo isso aqui, como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. É Deus quem nos escolhe, meus irmãos. É Deus que nos ungiu com o seu Espírito Santo. É Deus quem nos fortalece com a força que não é nossa. Não há, meus irmãos, nenhuma obra de Deus feita por nós pecadores, que é feita pelo nosso poder. Toda a obra de Deus que é realizada através das nossas vidas, ela é realizada no poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele não foi até as pessoas com palavras de persuasão, mas ele foi no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos capacita para a obra de Deus. O Espírito Santo nos fortalece para a obra de Deus. O Espírito Santo é o penhor de que, a garantia de que a obra que ele começou nas nossas vidas, ele dará cabo. E nós que vivemos aqui neste mundo, as dificuldades deste mundo, os sofrimentos deste mundo, um dia, queridos irmãos, amados irmãos, estaremos na eternidade com Deus. A obra de Deus é uma obra
que ele não deixa inconcluída. A obra de Deus é uma obra que ele próprio aperfeiçoará em nós. E aí, meus irmãos, a gente pode, veja só, observar as ações do inimigo contra a vida do povo de Deus, contra a obra de Deus, né, quando eles se posicionam assim, e rir dessas coisas. E não se deixar contaminar, né, com aqueles que dizem assim, não faz assim, não precisa disso. Por quê? Porque a gente sabe que é Deus que tem nos sustentado e nos fortalecido. Isso não é obra das nossas mãos. O salmista diz assim, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Como é que a gente pode ver alguém vindo contra nós, né? Contra a obra que Deus tem disposto para que nós façamos e nós nos alegrarmos? Só se for pelo poder de Deus. Só se entendermos e percebermos essa obra para além dessa dimensão do tempo e espaço. Ele diz assim, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam, né? Imagina os malfeitores falando contra o rei, nesse caso aqui, né? E falando coisas que são depreciativas, ou como a gente tem visto ali em Neemias, né? Os inimigos que queriam impedir a obra começaram a debochar da obra que Neemias estava ali empreendendo junto ao povo de reconstrução dos muros de Jerusalém. E como é que a gente pode ainda se alegrar, mesmo ouvindo deboches? Como é que a gente pode se alegrar, mesmo ouvindo que não precisa fazer a obra desse jeito não? Como é que a gente pode se alegrar se a nossa alegria não estiver focada nas circunstâncias? Se a nossa alegria estiver em Deus, porque é Deus quem nos fortalece para realizar essa obra. E aí vem as bênçãos, meus irmãos. Vem as bênçãos. Olha só que coisa boa. Diz aí o verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que ele está dizendo aqui? Veja só. Há uma diferença entre uma relva, uma erva, e uma palmeira, uma tamareira e um cedro do Líbano. Primeiro que a relva cresce rápido, mas murcha rápido. A palmeira e a tamareira não são assim. A tamareira e os cedros do Líbano não são assim. São árvores que podem chegar a 30 metros de altura. O cedro mesmo pode ter 2 metros de tronco. É uma obra que é uma obra maior do que a obra dos ímpios, a obra que Deus realiza na vida dos seus. E é Deus quem planta esses que são chamados por Ele na sua casa, para uma vida e um relacionamento pactual com Ele, com este Deus. Deus planta na casa do Senhor estes que Ele justificou por meio de Cristo Jesus. Todos aqueles que foram por Deus chamados eficazmente através do Evangelho, justificados pela justiça de Jesus Cristo na cruz, se colocando em nosso lugar para sofrer sobre ele o pago pelo nosso pecado, a condenação pelo nosso pecado. Todos esses que foram justificados florescem, frutificam para a glória de Deus. Vivem uma realidade em que a obra de Deus que é feita não é feita de maneira vã, passageira, mas é feita para a glória de Deus, na casa de Deus, vivendo a vida da igreja. Todos aqueles, meus irmãos, que foram chamados eficazmente por Deus, eles vivem para Deus, eles frutificam para Deus. A obra que Deus tem a realizar na vida deles é uma obra duradoura. Isso precisa ficar claro para nós. E ele diz assim no final, né, para dar a ideia de que essa obra não é uma obra que finaliza-se rapidamente, porque é uma obra que começa aqui, mas continua para a vida eterna. E ele traz essa dimensão, usando a ideia de que Deus faz com que as pessoas possam viver e até mesmo na velhice frutificarem para Ele. Observa-se aqui no verso 14 e 15, diz assim, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva
e verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, não importa o tempo que você tenha de serviço na casa de Deus, você continua frutificando para Deus, se você de fato foi plantado por Deus na casa do Senhor. Todos aqueles que foram chamados por Deus frutificam para a glória de Deus. Anunciam aquilo que ao Senhor traz glória, porque o Senhor é reto, meus irmãos. Ele é a rocha do salmista, ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça. Por mais que a gente viva a sensação de injustiça aqui neste mundo, no fim das contas, a obra de Deus vai trazer essa justiça à tona, e Deus será glorificado por meio das nossas vidas. Que Deus nos fortaleça com essas palavras. Vamos orar ao Senhor. Senhor, como é bom te dar graças, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que estende por meio da Tua fidelidade pactual a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nós que somos pecadores. Tu és um Deus que nos convidas, através da Tua obra em nós, a entoarmos cânticos de louvor ao Teu nome. Tu és um Deus que enches o nosso coração de alegria e fazes com que percebamos aquilo que para a maioria das pessoas não é percebido, a grandeza da Tua obra e a profundidade dos Teus pensamentos. Porque todas as obras humanas feitas fora daquilo que é a realidade da Tua ação por meio do Teu povo neste mundo são obras impermanentes, são obras de curta duração, são obras vãs. Mas Tu és o Deus eterno, Senhor. Continua a operar em nossos corações a Tua vontade para a Tua glória, para que possamos, Senhor, perceber que somos fortalecidos através da ação do Teu Espírito Santo em nossa vida, que nos ungiu e nos fortalece, nos capacitando para a Tua obra. Senhor, que possamos olhar para tudo aquilo que se levanta contra a Tua obra e possamos ainda assim sentir a alegria de estarmos na Tua presença, porque fomos em Ti radicados. A Tua obra em nós, Senhor, não é como a obra dos ímpios, porque fomos plantados na Tua casa. Que Tu possa nos fazer crescer de maneira duradoura, Senhor, como a palmeira e como a tâmara, a tamareira. Que possamos dar bom fruto, Senhor, para louvor do Teu nome e propagar entre as pessoas o Teu evangelho. Que possamos, Senhor, dizer que Tu és um Deus que é reto, que Tu és a nossa rocha, que Tu és onde nós firmamos a nossa vida e as nossas obras, e que Tu és um Deus justo. No fim das contas, Senhor, a Tua justiça será exercida e tudo aquilo que foi feito contra nós, toda arma fabricada com rancor, não prosperará. É isso que nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando e até a próxima leitura orante dos Salmos.